Pô, você aí, que na hora de investir foi entrar na corretora e ficou perdido de tanta opção que tem para investir, e aí não soube o que investir, e aí só colocou um investimento ali aleatório para ver como é que ia ficar os seus investimentos? Cara, então esse vídeo é para você. Então, vamos lá. Mandem, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre como mexer numa corretora. E, além de como mexer, vamos identificar cada ativo, como é que funciona a rentabilidade de cada ativo, o prazo, o vencimento, explicar na tela lá para vocês entenderem. Quando entrarem numa corretora, vocês vão saber em que investir, quais ativos, como é a rentabilidade de cada ativo, e aí sim vai ter um pouquinho maior de controle nos seus investimentos. Então, bora lá, pessoal. Então, bora lá, pessoal, já começando aqui na tela inicial da corretora, ok? Para vocês terem uma ideia. Então, hoje eu vou focar em renda fixa, tá? Para vocês entenderem o que é cada característica que aparece na corretora dos ativos de renda fixa. Então, vamos lá. Renda fixa, apertando a renda fixa, já aparece a listagem aí do que a gente tem disponível de investimento de renda fixa. Estou gravando esse vídeo num sábado, ok? Então não vai ter tantos ativos disponíveis, tá? Que afinal, sábado é um horário aí que não funciona todas, ok? Mas vou dar uma visão geral de cada uma dessas linhas aí que aparece para cada ativo. Então, começando aqui, a gente consegue filtrar. Vem aqui em filtrar e aí a gente consegue filtrar cada ativo que você quer. Conseguimos ordenar, então a gente consegue ordenar pelo indexador. Ordenando pelo indexador, ele vai lá começar por pós-fixado, depois pré-fixado, depois IPCA. Taxa também, que é uma excelente forma de você ordenar, em que você vai ordenar da maior taxa para a menor. O que muitas pessoas fazem é apenas fazer ordenar a taxa e aplicar o filtro e ver quais são as maiores taxas que estão disponíveis, tá? Muitas pessoas fazem isso, né? Mas eu, quando vou fazer a consultoria com os meus clientes, não apenas a taxa eu vejo, tá? Eu vejo a questão de vencimento, quanto tempo ela vai ficar com esse investimento que vai precisar, e dependendo do valor, uma aplicação mínima. Não é todas as pessoas que conseguem fazer aplicações altas. Então, a aplicação mínima você consegue ordenar também do menor para o maior ou do maior para o menor, tá? E aí, tipos de investimentos. Então, a gente consegue filtrar um investimento específico. Ah, eu não quero pagar imposto? Ótimo. Então, eu vou LCI, CRA, CRI e LCA, por exemplo. E aí, vou aplicar para não querer pagar imposto. E aí, aparece vários ativos desse seu filtro, ok? Depois de você fazer o filtro de tipo de investimento, se tiver interesse, a gente vai para indexadores. Aí sim, essa parte é muito interessante, porque eu consigo filtrar ativos que serão pré-fixados. Então, se eu seleciono pré-fixado, vai encontrar aí diversos ativos apenas com uma taxa de rentabilidade pré-fixado, certo? Ah, eu não quero pré-fixado, eu quero só pós-fixado, em que vai acompanhar uma taxa específica. Eu consigo filtrar o pós-fixado e aí aqui aparece a taxa pós-fixada, ok? Ou inflação. Ah, a inflação está alta e eu vou buscar investimentos para acompanhar a inflação. Também é possível fazer pela inflação. E aí vai mostrar as taxas disponíveis de acordo com a inflação. Mercado primário e secundário. O primário seria uma primeira venda dos ativos. Então ela está sendo lançada no mercado pela primeira vez, certo? E as pessoas podem comprar como se fosse um ativo novo. E o secundário, que seria o secundário? São investidores que estão vendendo os seus ativos para outras pessoas. Então vai estar disponível na corretora esses ativos secundários também, ok? E uma aplicação mínima. Ah, a pessoa quer aplicar, somente tem R$ 1.000 para aplicar. Então, vai lá filtrar aplicações de mínimo R$ 1.000, o que é muito interessante para as pessoas que estão começando e não têm aquele poder de compra. E o vencimento, que é muito legal também, em que eu consigo filtrar quanto tempo
que eu pretendo ficar com esse investimento. Eu quero ficar com esses investimentos até 2 anos, por exemplo. Então eu consigo filtrar e aí vai aparecer para mim os investimentos de até 2 anos. Legal? E o último, a carência. Qual a diferença de vencimento e carência? Então vamos lá. Vencimento seria quando que o meu título irá vencer e eu irei receber o créditos, os juros. E carência é quando é que eu posso resgatar esse título. Então, por exemplo, eu quero que um título pós-fixado, liquidez diária. Então eu tenho que colocar até um dia. Então lá vai mostrar lá que eu vou investir esse dinheiro hoje e já no dia 6/10, no dia seguinte lá já vou conseguir resgatar esse investimento. Então é quando que eu posso começar a resgatar. É isso que significa a carência, ok? E aí, pessoal, com a lista aqui de ativos, vou pegar alguns ativos e explicar o que significa cada linha, tá? Nesse caso, nessa corretora em específico aqui, ela tem uma classificação de risco. Então aqui a gente tem um CRA, FS Florestal. Acima dela tem um 30. Esse 30 seria o risco desse título, ok? Então ele classifica como um risco alto. É um certificado certificado recebível de agronegócio, tá? Então ele tem a classificação, tem o nome do título, então CRA FS Florestal, junho de 2030, que seria o seu vencimento, tá? Aí alguns títulos que são isentos de imposto de renda, ela vai ter lá mostrando isento de IR, então você não vai pagar imposto de renda. E aí abaixo que é onde você vai ter uma capa desse investimento. Então vamos lá ter taxa A.A, 14,95. O que significa esse 14,95? Quando você ver apenas um percentual dado ali nessa taxa, ela vai ser um percentual, uma taxa pré-fixada. Então ele é um título pré-fixado, em que você já vai saber quanto que vai receber se ficar até o final desse investimento. Nesse caso aqui do CRAFS Florestal, a gente vai ter uma taxa ao ano de 14,95% no ano, se você ficar com ele até 2030. Então, a gente já entende que é um pré-fixado, tá? Abaixo dela, temos aplicação mínima, 1.023,35. Então, você tem que ter esse saldo na conta para poder fazer esse investimento. Carência, quando é que eu posso resgatar? Então, 15 de junho de 2030. E o vencimento é quando vence esse título. Quando que eu vou receber esse título? Então, 15 de junho de 2030. Então, muitos títulos vão ter carência e vencimento no mesmo prazo. Então, quer dizer que eu só vou poder resgatar quando esse título vencer. Legal? Outro tipo de título, um exemplo aqui, estão em CDBs, ok? Então ali, risco 8 aparece como um risco médio, tá? Em relação à renda fixa, tá? O nome do título, ele é um CDB, um Certificado de Depósito Bancário de um banco, que é o Banco Master, com vencimento de outubro de 2030, tá? E aí aqui é legal que aparece também ali naquele outro título, aparecia isento de imposto de renda. E o CRA que a gente estava na outra tela, ela não era coberta pelo FGC. Já no caso do CDB, ele tem imposto de renda, mas ele tem a cobertura do FGC, tá? Então, mostra aqui FGC, então ele é coberto pelo FGC. Então, até 250 mil, se você tiver investido, e esse Banco Master te dá um calote, você vai ter um direito a ressarcimento pelo FGC, que é muito interessante, tá? Abaixo, temos taxa A.A, 123% do CDI. Então, quando você colocar e ver aqui uma taxa, um percentual, e logo do lado um CDI, um Selic, quer dizer que ele é pós-fixado. É uma taxa pós-fixada em que ela vai acompanhar o CDI. Nesse caso, é uma taxa em que vai ter um rendimento de 123% do CDI. Então ele vai render, está prometendo aí que vai render a mais que o CDI, tá?
Aplicação mínima, R$ 1.000, mesma coisa, você tem que ter no mínimo R$ 1.000, e aqui a carência e o vencimento têm o mesmo prazo. Então você só vai poder sacar esse investimento no dia 4 de outubro de 2030, que é a data que ele vence. Mas você mantendo isso até o final, você tem aí a taxa que é de 123% de CDI. Então está falando lá que ela vai render 123% do CDI, que é muito bom, tá? E continuando nessa tela aqui, no caso estou no filtro de CDB, para tirar algumas questões, algumas análises que vocês devem fazer com a renda fixa, tá? Por exemplo, esse CDB Banco Master temos uma taxa de 123% em relação ao CDI, que é excelente. E aí quando a gente desce aqui, por exemplo, vamos pegar esse CDB Realize. Você está vendo que tem uma taxa menor, de 105% do CDI. Ah, mas quer dizer que a outro investimento é melhor? Não, aí é por causa da questão da carência barra vencimento. Se você viu lá em cima, a carência e vencimento daquele título é em 2030, então ele é mais longo. Já esse CDB, ele é de 2026, a gente está falando aí de 4 anos de diferença no seu investimento, em que você vai deixar num título. Então, como você, naquele título, você vai deixar em 2030, que é um título bem mais longo, ela, querendo ou não, o mercado exige uma taxa maior para sua rentabilidade, que estamos falando aí de 6 anos, que o investimento vai ficar lá com esse CDB Banco Master. Então, o mercado exige uma rentabilidade maior, ok? Por isso que você vai ver diferenças de rentabilidade para cada título. Ou algumas vezes, né, como por exemplo, CDB PegBank, ele tem um baixo risco. Ele é um risco bem mais baixo, então o mercado vai precificar que exige uma taxa menor. Então, uma taxa de 102% do CDI. Já, se a gente pegasse um outro banco em que ele tem um risco muito mais alto que o PagBank, então vai ter uma taxa maior também. Vai exigir uma taxa maior para o mercado comprar esse título, beleza, pessoal? E aí, entrando aqui no último exemplo, a gente tem aqui títulos de IPCA. Então vamos lá. Mesma coisa, um certificado recebível de agronegócio, de agroinsumos, um risco alto, tá? Então vencimento maio de 2030, aquele mostrando que é isento de imposto de renda. E aí que é interessante, quando vocês verem ali na linha de taxa, vocês verem IPCA mais algum número, então quer dizer que esse título ele vai ser um título que vai estar se protegendo da inflação. Então o que ela está prometendo aqui? Ela vai fazer uma taxa, quando você comprar esse título, ela vai te retornar o IPCA, então seria o IPCA que vai ter no ano, mais os 9,65%. Então, além da inflação, você vai estar ganhando mais 9,65% ao ano, tá? Mesma coisa, a aplicação mínima R$ 1.004,87 e a carência tem a mesma data que o vencimento, que é em 15 de maio de 2030. Tá? Então, esses títulos de IPCA são uma excelente forma de você se proteger da inflação. E aí aqui você vai ver que vai ter diferentes taxas, e aí que vai entrar a análise de risco médio, baixo, o prazo desse investimento. Por exemplo, aqui temos um certificado recebível de agronegócio, em que você tem uma taxa de 20. É uma taxa com risco médio, tá? E aí está com IPCA mais 7,55 e 2025 o vencimento. E aí quando a gente pega lá no primeiro investimento, a gente vê que é um IPCA mais 9,65. Então, ela tem um rendimento maior. Mas, em contrapartida, tem um risco maior de 33, que aqui a corretora classificou como alto risco, e um vencimento também maior de 2030, tá? Então, quer dizer que ele é mais longo. Então, o mercado exige que tenha uma rentabilidade maior, beleza?
E aí, pessoal, entrando aqui na parte de Tesouro Direto, que também é uma renda fixa, ok? Apenas para explicar, no Tesouro Direto, CDBs, LCI, temos uma modalidade que seria o quê? Juros semestrais. No caso aqui do Tesouro, temos o Tesouro IPCA, tá? Então aqui você vê que a rentabilidade ao ano é IPCA mais 6,46. Então ela vai render o IPCA, a inflação no ano, mais 6,46, tá? Só que aí o interessante dele é a sua aplicação mínima, de R$ 42,96 e um vencimento de 2035. O Tesouro IPCA costuma ter um vencimento maior, não tem jeito. E aí o interessante desse título é isso aqui, ó. Lá em cima no título temos Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035. Então o que significa? Semestralmente vai cair esses juros aí para você na sua conta. Então isso é muito bom e dilui o risco. Então você tem uma diminuição do risco porque você vai estar recebendo os juros antes. Então você não vai ter que esperar até o final do título para receber os juros. Então você vai receber semestralmente esses juros já, o que é interessante. Em contrapartida, se vocês lembraram naquela outra tela, tínhamos certificado recebível de agronegócio, que é um título de alto risco, tá? E aí a gente via que tinha o IPCA mais 9. Já aqui, como a gente está falando de tesouro direto, em que é um ativo em que você só vai receber calote se o Brasil tiver numa situação péssima e aí o Brasil tiver dando calote nos investidores e também no mercado. Então é um baixíssimo risco acontecer isso, e você vê que o IPCA, a rentabilidade, ela vai acompanhar esse baixo risco. Vai exigir uma menor rentabilidade no caso, o que é muito interessante para quem não está procurando zero risco, não quer nenhum risco nos seus investimentos. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Foi um vídeo mais de introdução de como mexer na corretora. Postarei mais vídeos de como investir, como analisar a corretora na questão de ações, de fundos de investimentos, fundos imobiliários, ok? Então, é um vídeo mais focado em renda fixa, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Tem dúvidas? Comenta aqui embaixo. E estou precisando de especialista? Excelente! Acesse o link aqui embaixo, que primeira sessão gratuita para vocês. Beleza, pessoal? Valeu!